E mesmo sem um reajuste anunciado pela Petrobras, o valor dos combustíveis seguem aumentando pelo país. Pedro Bonenberger. Elias, olha, nós tivemos sim novamente uma alta dos combustíveis, segundo um levantamento da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Esse levantamento ele é feito semanalmente e ele vai fazendo uma precificação em postos de todo o país para tentar entender quais são os preços dos principais combustíveis aqui no Brasil. Segundo esse levantamento que foi feito nessa semana de 30 de outubro até o dia 5 de novembro, houve uma alta de 1,42%. O preço médio dos combustíveis, a média do litro da gasolina, por exemplo, avançou de R$ 4,91 para R$ 4,98, conforme dados da ANP. Esse aumento, por mais que ele seja pequeno, ele vem sendo crescente. Já é a quarta semana consecutiva que nós temos um aumento do preço dos combustíveis, apesar de a Petrobras não ter anunciado nenhum tipo de reajuste. A Petrobras segue com preço de paridade internacional, a política internacional, que é baseada no preço do petróleo em dólar. Isso não foi alterado, não houve nenhuma grande alteração nesse último tempo. Aí, entre as questões que a gente pode citar para esse aumento dos preços dos combustíveis, certamente está a situação, Elias, sobre a questão das manifestações antidemocráticas que fecharam rodovias durante aí vários dias e ainda fecham no país em algumas regiões. Isso tem feito com que haja dificuldade de reabastecimento dos postos, especialmente em alguns estados centrais, como Minas Gerais e Santa Catarina e também Mato Grosso, alguns dos estados que foram os mais afetados pelos bloqueios totais das rodovias e que tiveram mais dificuldade para receber esses combustíveis. Vamos fazer ali um levantamento, passar aqui um detalhe para quem nos acompanha sobre os principais preços. Na gasolina, nós temos hoje um preço médio no Rio de Janeiro a R$ 4,90, em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 4,69 e em São Paulo, capital paulista, também R$ 4,69, preço da gasolina. Em relação ao preço do etanol, que é o segundo combustível, talvez um dos mais usados pelos motoristas em geral, esse preço no Rio de Janeiro está em R$ 4,04, temos R$ 3,36 em Belo Horizonte e R$ 3,26 na capital paulista, em São Paulo. Santa Catarina, que foi o estado que teve maior restrições em relação a bloqueios, foi onde a gente viu também aumentos maiores em relação ao preço do combustível. Em relação à última semana, um aumento de 24 centavos do preço da gasolina e 35 centavos do preço do etanol, para a gente ter ideia então como é que esse abastecimento de fato foi prejudicado. Agora, a tendência é esse preço normalizar com a liberação das vias que tem sido feita pela Polícia Rodoviária Federal. Isso vai ser feito, é claro, gradativamente. É aquela história que a gente sempre fala aqui, para aumentar sempre vem rapidamente essa movimentação, agora para diminuir, infelizmente, vem a passos lentos. Fato é, isso deve reduzir sim. Agora, temos que estar atentos a como é que serão as políticas econômicas para a gasolina a partir do ano que vem. Isso porque o governo Bolsonaro, aquele pacote de bondades, que foi muito criticado por serem medidas eleitoreiras, houve uma redução de impostos estaduais e federais. Se isso vai ser mantido a partir do ano que vem, a gente só vai descobrir após a posse de Lula e as medidas que ele vai tomar. Mas se isso não for mantido, o motorista pode ficar esperto. Devemos ter aumentos aí de 16% até 20% no preço dos combustíveis, só falando de ICMS, por exemplo, que é um imposto que incide sobre o consumo e que essa alíquota de 15%, 18%, dependendo do estado, deve voltar a ser cobrada, ou na verdade pode ser cobrada novamente, dependendo da política de gestão do próximo Ministério da Economia.